Agora já falamos de Flamengo, agora Gente. vamos falar pro irmão mais velho, O que é o traidor, Fluminense. Essa semana, papai. eu fiquei sabendo que esse ex-jogador do Fluminense, chamado John Arias, que no primeiro momento eu achei que era um jovem brasileiro que gostava de dar grau, e fazer coisas, várias peripécias que arriscassem a vida no subúrbio carioca, mas não, eu descobri que ele nem brasileiro é, há pouco tempo. Colombiano. E ele estava jogando no Fluminense, e ele falou, tipo, jurou amor ao clube e voltou pro Brasil e não voltou pro Fluminense. Até aí tudo bem, não fez nada demais, calma que vocês vão poder responder. Mas assim, vou ler aqui o que ele falou, e aí e a gente vai já pode partir Nosso aí pro público já tá pro pro falando, debate. colombiano nojento, porco imundo. Calma, calma, segurem os É o público, ânimos. não fui eu. Coisas que ele falou aqui do que eu fui pesquisar, vamos lá. Estou garantido que, se voltar para o Brasil, eu volto para o Fluminense. Até o último dia, honrei esse escudo e essa camisa, que estão acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Foi uma história muito linda e foi pro Palmeiras. Esse é o John Ares. O que pelo que eu vi, ele saiu do Fluminense para ganhar menos, ou é para ganhar menos que a Ganha renovação, menos. vocês vão Ganha explicar menos. aí, para ir jogar na Inglaterra, e que era o sonho dele. Aí eu falei assim: "Mano, beleza, o maluco foi lá jogar e não deu certo". Só que depois eu vi também que o maluco foi há 6 meses atrás esse bagulho, tá É, ligado? o Foi sonho na dele janela de durou 6 transferência. meses. Durou 6 meses, o sonho dele. Era Então, o sonho de 6 meses. mas então, Cabeçudo. o que que ele fez? Ele estava jogando, ele joga de quê? Ele é meio campo? Calma aí, tá, vamos lá. É, Ele é, é é. o meio ponta direita ali, um meio campo, construtor pela direita. É, dribla, assim, esconde bem a bola, protege bem, ele é muito forte, então ele consegue proteger bem a bola, dá boas assistências. Beleza. Destaque do Fluminense nos últimos anos. Porra, joga muito, sobrando ali no Brasil. E aí ele queria sair. Ele tinha essa história de que, meu sonho é ir pra É Europa, meu jogar na Premier sonho League. é ir pra Premier, meu sonho é ir pra Premier. Aí, tipo, ficava o Mário negociando, aí também entra a falha da diretoria. 2024 anunciam maior reforço do Fluminense, aí fizeram lá todo um auê pra o maior reforço foi renovar com o John Arias. Aí geral: "Caralho, tá bom, né, bom Em dois mil e jogador, vinte e quatro renovou". isso? 24, renovou, pô, maneiro então, pelo menos o cara vai ficar, não vem nenhum grande reforço, mas vai ficar. Ele fala isso, que porra, ainda pergunta lá, o Vitor Lessa pergunta: a gente sabe que você tem um sonho de sair pra Inglaterra. Aí ele: "Quem te disse isso? Você não pode falar do sonho dos outros. Você como é que você sabe disso? Não sei o quê, nunca falei isso, não sei o quê". Beleza. Corta, 6 meses depois, tá ele falando que vai sair, que vai pra Premier. Parêntese, teve proposta maior, se eu não me engano, do México, e aí o Mário, cumprindo com a palavra, não aceitou, porque ele queria ir pra Europa, queria ir pra Premier. Ou seja, o Fluminense vendeu, não foi pela melhor proposta pra agradar João Arias, pra realizar o sonho dele, o sonho do menino. Vai lá, menino, realiza o seu sonho. Vendeu por 17 milhões, o Fluminense recebeu acho que só 11 disso, né, porque parte era do clube antigo lá dele. Aí deu 6 meses, ele foi pro pior clube da história da Premier, desde 92 que o campeonato inglês virou Premier. É o time que fez menos pontos até a rodada atual, que é até o time do André também, do João Gomes. João Gomes, é. E aí ele falou assim: acabou meu sonho, foi uma merda, agora eu quero meu novo sonho é jogar a Copa do Mundo. E aí ele chegou à seleção jogando pelo Fluminense, e lá ele perdeu a vaga meio que de titular, ele tá jogando meio mal, não sei o que, ele perdeu a vaga. E aí meio que assim, faz mais ou menos sentido ele querer voltar, porque ele tem esses meses aí até a Copa. Só que, meu irmão, por que que na saída o arrombado vira e fala: "Se eu voltar é para o Fluminense"? Mano, fala: "Olha, eu tô Se indo, emocionou, pô. se der pra voltar para o Fluminense eu volto, se não der também paciência". E aí JP, o Palmeiras que muito esperto atire a primeira pedra quem nunca disse um "eu te amo" precipitado, pô. Quem nunca fez isso, pode pô? ser. Mas eu tô aqui também pra criticar. Ele disse "eu te Mas amo" pra assim, mim, se ele foi precipitado ele me magoou. Isso é verdade, mas você agora tem eu um vou dar ponto. um relato um pouco imparcial, porque eu acho que o nosso querido Jota tá falando, deixando a emoção, dele falar, não tá conseguindo, se controlar muito.
falando desse atleta, que nem antes de qualquer coisa de eu explicar um pouco da negociação, que é um pouco curiosa também, o nosso chat aqui falando, o Gabriel Melo falando que ele meteu a avó no meio ainda, justificando coisas de familiares nesse processo. Falou que a O avó Pedro estava no Máximo falou jiu-jitsu? falou que o Jota pode falar um pouco melhor isso. O Pedro Máximo depois falou que quem foi mais safado, Arias ou Gerson? A gente já fala disso também, porque é um tremendo de um desgraçado, o senhor Gerson também. Mas e assim, a negociação do Arias foi o que aconteceu, foi justamente que ele não era titular absoluto, ele jogava alguns jogos pontuais pelo Wolverhampton, o time que era lanterna e já virtual rebaixado da Premier League. E aí, faltando 3, 4 meses para a Copa do Mundo, ele achou que seria melhor voltar para o Brasil, onde ele tem maior visibilidade, onde ele tem uma bagagem a maior. E aí, nesse meio tempo, o Palmeiras fez uma proposta. Aí o Flamengo também fez uma proposta de 22 milhões de euros, e o objetivo dessa proposta era até inflacionar um pouco o valor desse jogador. E aí depois o Palmeiras ele fechou essa contratação em 25 milhões de euros, e o Fluminense tinha uma cláusula que ele poderia equivaler esse valor para contratar Tinha o jogador, prioridade na compra. prioridade na compra, só que não faz sentido nenhum você vender um jogador por 17 milhões e você recomprar ele por 25, 6 meses. 6 meses depois. E aí, o Fluminense ainda tentou jogar com o amor, suposto amor que o jogador tinha pelo clube, e aí não deu certo, não colou. O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras de 25 milhões, e aí agora ele está acertado com o Palmeiras e deve chegar essa semana aí. E, pelo acaso do destino, ele deve estrear num Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Ah, também. vai ser Esse bonito. detalhe. Eu já vi planos de queimar o bandeirão Ah, dele na bom frente dele, demais. assim, ó, na hora do hino, Aí uma indo uma indo uma rolando e o dúvida, bandeirão com a cara dele queimando. uma dúvida, a Fala. Fala, questão cara. do contrato aí. Eu tenho pô, mano, olha, você falou que o Fluminense tinha uma cláusula que podia comprar. Mas e tipo assim, o cara ele mas assim, e o cara não, eu quero ir para o Palmeiras, e o Fluminense não, você tem que vir para cá porque a gente pode te comprar, como é que funciona Não, isso? assim Essa assim, cláusula é meio inútil, né? não, não, não. O Não, não, Porque jogador essa a sempre cláusula não, a cláusula certa é: eu posso comprar ele com 10% de desconto. Isso é uma cláusula boa. É tipo não, assim, não, é mais oferecendo no vinte e sentido cinco, eu posso pagar 25 menos 10%. não, não, é Agora, mais no oferecendo sentido vinte e de cinco, eu vou lá, tenho que pagar 25, mas aí ele tem que vir para mim? vou te explicar. Isso é mais no intuito do clube ser comunicado. Porque senão, filho, podiam lá combinar com o time dele, pegar, comprar e o Fluminense nem soube. Então tem essa cláusula que o clube é obrigado a informar: olha só, o Palmeiras me fez uma proposta de 25, tu consegue igualar? E aí, se igualar, a prioridade prevista em contrato é do Fluminense. Mas claro, o jogador sempre pode ser escutado. E é nisso que o Fluminense jogou. O Fluminense fez uma proposta de 20, que eu já acho um absurdo. Vendeu por 17 e comprou por 26 meses, pagou 3 milhões para ele fazer intercâmbio, pro filhinho estudar na Inglaterra. Beleza. E aí o Fluminense jogou com isso, falou: "Ó, vou dar menos, contando que o Arias vai falar: 'Não, pro Palmeiras eu não vou'", e deixar o clube numa daquela: "Poxa, se eu quiser vender tem que ser por de 20". Só que ele não fez isso, aí eu ouvi aí apurações aí, não sei se é verdade, de que teriam meio que pressionado ele, tipo: "Ó, a gente já comprou outro pra posição, tu vai ter menos espaço ainda se tu ficar, acho melhor tu ir". E aí, como ele quer isso de Copa, não sei o quê, ele falou: "Ah, então beleza, já que o Fluminense não conseguiu igualar os 25, vou para o Palmeiras", e foi o que aconteceu, entendeu. Mas ele é bom, E só pelo fazendo um menos? Ele é muito bom. bola, ele é muito bom jogador. Ele corre muito, Um Éder ele joga em Luiz? várias posições. Um Éder Luiz? Não, não, No não. auge? Auge com auge, Cara, auge com auge. Auge com auge. olha, João Arias e Éder Luiz. Auge com auge. Auge com auge. Quem é melhor? É isso que eu quero saber. João Arias, cara. Pra sua Ah, infelicidade ok, é o João ok. Arias. Então ele é bom. Não, 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 é pra eu saber o Mas nível que a gente tá mas falando do pra entrar jogador. mas pra entrar aos 30 do segundo tempo, Éder Luiz, com certeza. Ok, ok, ok. Mais diferenciado. Pra incendiar o Beleza, já dá jogo. pra ter uma ideia. Ok, ok. E não, Ok. Ele e tem uma só pra carinha e de só pra Jorge Luiz, complementar. né? Jorge Henrique. Não sei. É, parece mais um pouco do que o Éder Luiz, mas, Aí só para fazer um comparativo aqui que o nosso telespectador perguntou quem é pior, eu quero até a opinião do Jota e do Caio também, se é o Gerson ou se é o Arias, quem é o mais traíra.
É difícil essa, bem difícil essa, porque Me os lembra 2 do Gerson. O Ah, Gerson acho foi que o que o Gerson Gerson. foi pra Rússia, não sei se para o foi pro Zenit da CSKA, Rússia, do mas Zenit, e aí é, ele é. descobriu que tava confusão na Rússia, resolveu voltar, mas aí ele Não, voltou, não, ele foi o pra que onde? Ele acontece? tá onde, o Gerson? O que Cruzeiro? Cruzeiro. O Gerson, primeiro que o Gerson, ele, quando ele tinha 16 anos, ele já era uma promessa muito grande do Fluminense, e ele com 16 para 17 anos foi vendido para Roma. Então já tem muitas histórias do empresário do Gerson, que é o senhor Marcão, que é o pai dele, um ser humano ímpar, para não falar outras coisas, né? E aí a carreira dele já é marcada por muitas transferências. Aí da Roma ele foi para a Fiorentina, aí o Flamengo comprou em 2019, aí ele foi campeão em 2019, aí ele saiu para o Olympique de Marseille depois por 20 ou por 25 milhões de euros. Aí depois ele ficou um ano no Olympique de Marseille, o Flamengo recomprou ele por um pouco menos. E aí desde então, ele é ídolo máximo do Flamengo, ele era ídolo máximo do Flamengo, ele era capitão do time, ele começou a ser convocado pela seleção brasileira e Ele jogava é muitos bola, jogos mano. de e não, e ele em muitos jogos ele era titular, então, tipo assim, ele tinha tudo para estar no elenco, da Copa do Mundo. Quer dizer, ele ainda tem chance, mas ele estava muito bem cotado para isso. E aí, o atleta Marcão, né, como falaram, né, que é o empresário. Vamos fazer um exercício rápido de 5 segundos. Ele tem chance de ir pra Copa no lugar de quem? 1, 2, 3, 4, 5. Não tem chance. Paquetá, pô. Continua aí teu raciocínio. Tá que Paquetá, pariu. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é titular, mas, tipo assim, é porque falta muito segundo volante que joga mais bola, assim, que é um pouco mais ofensivo. E aí, o Gerson, ele. Quer dizer, a gente, assim, a gente tem que parar de também culpar sempre o Marcão, que é o empresário dele, porque o Gerson é adulto, assina contrato, né? E ele também ele endossa tudo que o pai faz. E aí, ele cobrou uma renovação de contrato. Rafael, eu não vou falar minha idade, que eu quero que minha idade seja um mistério, mas eu já tô mais próximo dos 40 do que dos 30. Se minha mãe ou meu pai passa ali pelaquela porta e vem me dizendo o que eu tenho que fazer, eu obedeço e não discuto. Imagina o Gerson, não tem como. Tu não tem pai e mãe, não, filho? É isso, pô. O Marcão fala pra ele, ele vai escutar, pô. Que ele Argumento forte. o Argumento Neymar forte. pai manda mais que o Neymar. Todo mundo fala do Neymar. O Neymar pai manda, pô. É isso, Mas pô. Ele é o mas é pai do outro. Neymar. As pessoas Mas o Ney- esquecem mas que o Neymar pai é pai do Neymar. E já manda aquela assim: tu saiu do meu saco, moleque, tu não vai me É isso, obedecer, porra. aí tu vai fazer o quê? É isso. Mas o atleta Marcão, que é o empresário do Gerson, ele tem como referência o Neymar pai, né? Que faz todo sentido também nessa discussão. Mas só para finalizar, para explicar o contexto da saída dele e da volta rápida, ele pediu, ele cobrou da direção do Flamengo uma renovação de contrato, uma valorização, e aí o Flamengo deu um aumento de salário para ele ter um dos maiores salários do elenco, só que com um OBS. Estabeleceu a multa rescisória dele em 25 milhões de euros, que foi um pedido do atleta Marcão. E na semana seguinte, o Zenit da Rússia depositou esse valor na conta do Flamengo e contratou o jogador. E aí o jogador foi para os cafundó da Rússia, menos 30 graus, só racista na Rússia, machucou, não jogou, foi esquecido da seleção, obviamente fez uma escolha de merda. E aí, nesse momento, virou o ano, o atleta Marcão voltou para o Brasil, cavou vaga do Gerson em qualquer time brasileiro, mas nenhum time tem dinheiro para contratar ele, porque ele é um jogador extremamente caro. Aí o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, para fazer uma contratação midiática, bombástica, e para fazer frente ao Flamengo, que quis o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, fez esse investimento, 27 milhões de euros pelo Gerson, e agora ele está lá junto com o Tite e todo o time do Cruzeiro e tentando Ah, ser Rafael, convocado novamente. essa pergunta é do Gabriel pra você, ó. Vocês solteiros não dariam um pulinho lá na Rússia por 6 meses, não? Vamos ser francos. Mas então, eu com a cabeça do Rafael de agora, se eu sou, porra, faixa do Flamengo, titular da seleção brasileira, 6 meses pra Copa do Mundo, eu segurava um pouquinho, Vai mais ficava pra aqui no frente, Lima. né? Pô, em julho você vai, pô. Vai em julho, faz o pé de meia, nunca mais volta pro Brasil. Mas, pô, 6 meses antes da Agora Copa é muita responda burrice. pensando com a cabeça de baixo. Ah, cara, É é Rússia, difícil, né? cara. É difícil, Não, cara. É a não dá, Rússia, porque né? Rússia tá em guerra, mano. Isso tem que pesar também, tá ligado? Você tem que ser um pouquinho Cara. racional. Fala, pô, mano, Mas tem é o Pô, nada país em imagina, guerra. você tá acontecendo, esperando só um tá Uber. tendo os. Você tá Olha, esperando tá um um Uber. tacando, não tá acontecendo nada Ô, lá. Caio, não tá nada acontecendo até acontecer, fi.
Aí, porra, a Ucrânia se emputece, larga uma bomba lá no centro de Moscou até, porra, até tu ver. Mas respondendo, que acabou não respondendo. Pra mim, quem é mais canalha é o Gerson. Porque pelo menos o John Araya negou o Flamengo, tá ligado? Se ele tivesse aceito porra aí do Flamengo, era a mesma coisa. Mas como ele negou o Flamengo, Um eu vou pinguinho botar ele essa tem, aí né? pro. Um pinguinho de Um consciência pinguinho de ele tem. dignidade, alguma coisinha no Aham, fundo ele tem. Porra, o aham. Fluminense tirou ele daquela porra, daquele Santa Fé, projetou pro mundo, pelo menos um pouquinho de consideração ele teve. O Conca tinha que ter tido mesmo pelo Vasco. Aí, Otário desse Conca também. o Gerson no Cruzeiro, esse Marcão aí, o pai dele, é o Marcão que eu tô pensando ou é outro, né? Não é Não, o não, Marcão quer Pai do dizer, dele, não. Fluminense, não, né? Não, 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 não. não, 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 Ah, não. tá, tá. Ok. Marcou Bom, a gente mas boa é demais, isso. pô. Dando aqui um lembrete para nossa audiência que está aqui chegando nesse momento, audiência rotativa. Temos aqui na tela um QR Code. Para quem nasceu há 80 anos atrás, você pega o seu celular, mire a câmera para o QR Code e vai redirecionar o link para você pagar com Pix para mandar mensagens. As mensagens são em áudio, ambas mensagens são em áudio. As mensagens de R$ 5 são mensagens que vai ser lida pela voz do Google. As mensagens de R$ 20 você pode escolher qual a voz que vai ler a sua mensagem. Você pode escolher Neymar, do Bob Esponja, de qualquer, de Lula. diversas, do Lula, do Bolsonaro, do Silvio Santos, várias vozes que tem lá no catálogo que você pode mandar. E você também pode mandar sua própria mensagem de voz por R$ 20 também. Então é isso. Manda o Live Pix, participa com a gente. E é isso. Vamos pro próximo tópico. Podemos Ó, avançar? Mais alguma a coisa? gente tem um ouvinte sincero aqui, falou: eu era apaixonado pela Lula Melnik, eu iria pra Rússia. Então, Ah, nosso mano, eu público tá lembro dela, dividido hein? entre ir pra Rússia ou, Sabe ou não. quem foi nela? Aquele Eduardo Costa, Eu não sei nem quem é, pra falar a verdade. sertanejo que cantava com o Leonardo. Não, o Eduardo Costa eu sei. Tu não sabe quem é E o ela? Eduardo Costa tá Não feinho sei. agora, hein? Eduardo Costa tá castigado agora, Ah, hein? ele tá ele é cheio de plástico, pô. Tá maluco? Ele é cheio de plástico. Mas, pô, mas Mas é isso, algum é mais. de 6 meses pra cá, filho. Ele tava sempre foi shapeadão, presença, pá. Agora ele tá. Nada, sempre foi esquisito, mas agora tá pior. Bora, próximo. Chega desse Deixa eu dar uma cabeçudo. olhada aqui no chat aqui, ó. Falando na Rússia, falou que, ó, vale lembrar que o Gerson era titular na seleção, largou tudo por dinheiro. Isso realmente é. Mas o Arias também era titular na seleção da Colômbia, né? E pelo jeito Mas a perdeu, parada é que perdeu a do Arias não vaga. era dinheiro, né? Ele foi pra ganhar menos lá. O É, bagulho ele dele era sonho, ele ô, sonho. é, Bobo. Ó, ele não vai pra Copa, vai perder a vaga pro Kevin Serna. Estão também falando Que é do isso. Fluminense. Outro colombiano, o Fluminense agora tá. Será que tá com esquema? O mercado da América Latina ali agora é onde os times vão buscar. Que é é mais mais barato, barato, né? tem os caras bons.